Boa noite a todos. Boa noite. Vou ler o livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel. Pensamentos. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produzem nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho, com substância, o roteiro generoso, para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo ao plano mais alto. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciara seu esforço em realização desse teor. Renova pensamentos. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. E por isso que muitos seguidores modificam expressões verbais, julgando que repudiram pensamentos, todavia no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, a experiência redentores encontram de novo análogas perturbações, porque obstáculos e as sombras permanecem na mente. Quais fantasmas ocultos pensam, pesar em criar é a realidade dessa criação. Pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo dos discípulos aos discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas. Cultivando em cada dia terão que encontrado a divina equação. Graças a Deus. Graças a Deus. Você não sabe fazer a prece inicial. Elevamos o pensamento ao alto, ao nosso Deus, Criador da terra, do universo, ao nosso Mestre Senhor Jesus, aos Espíritos superiores. Agradecendo, Senhor, por mais essa noite, agradecendo por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. Que o Senhor venha cada vez mais nos proteger, nos dar discernimento, sabedoria, entendimento da Tua palavra, e que tudo essa noite seja feito conforme a Tua vontade. Que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e que não venha falar aqui o homem, mas sim os Teus mensageiros do amor, do bem. Louvado e exaltado sempre será o Teu nome. Agradecemos por essa noite, e desde já te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia daqueles que não estão presentes, aqueles que não puderam chegar, aqueles que ainda não viram a luz da Tua palavra e se encontram muitas vezes perdidos, sem uma bússola, sem um caminho. Alguns enfermos, outros no meio das drogas, outros em cárceres e prisões, mas o Senhor sabe de todas as coisas.
O que te pedimos essa noite com gratidão no coração é que seja feito com a tua vontade e que o repartir do pão do Evangelho seja o alimento de cada um que aqui está presente. E assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite de trabalho na casa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do nosso mentor espiritual, em nome de todos aqueles que fazem o Jesus Gonçalves, tanto os encarnados como os desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Nosso irmão vai dar por aberto, né? Já fui dado, vai prosseguir com o aprendizado, que é a nossa evangelização. É a maneira do homem se preparar para enfrentar as batalhas do dia a dia. Não preparar o mundo, porque o mundo já está preparado, né, por Criador. Mas vamos se preparar, essa reforma íntima que temos que fazer, todos nós, para que as coisas fluam positivo. Ok? Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Encarnado, eu costumo dizer desencarnados. Não é só nós que estamos aqui presentes, mas também os nossos irmãos espirituais, né? Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o irmão Francisco Sales da Conceição Danta Júnior. Nome grande, né? Podem me chamar de Sales ou de Francisco, né? Não gostava muito do nome Francisco, não. Até eu chegar a conhecer um ser iluminado que teve aqui na Terra, ao qual eu tenho a honra de dizer que eu cheguei a estar presente juntamente com ele que eu digo aqui terrenamente, que se chama Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier, ao qual nos deixou experiências de vida e como nós devemos atuar perante o próximo. Eu já fui gostando do nome Francisco. E aí, estudando mais ainda, eu conheci a obra de outro Francisco, que é o Francisco de Assis. Esse que mudou, transformou a visão cristã na época ao qual o império dos reinados e o catolicismo operavam, né? E é engraçado que eu, quando era criança, eu era muito adoentado, fui internado várias vezes. E na minha última doença que eu tive, a minha tia e a minha mãe fez uma promessa. A minha família era católica não praticante, né? Aqueles que dizem que é católico, mas não vai à igreja, vamos dizer assim. E aí eles fizeram a promessa que se eu sobrevivesse, eu iria ir para a cidade de Canidé, que é lá onde se encontra a igreja de São Francisco de Assis, que lá se chama São Francisco de Canidé, né? E a promessa era de eu ir, chegar lá e vestir a túnica de franciscano, né? Então passei os últimos 13 anos, o dia todinho de franciscano, e me batizei lá também, aos 13 anos, naquela igreja. Coincidências, eu acredito que não existe. Depois disso daí, eu fui gostando do nome Francisco, né? Eu faço parte da casa, faço um trabalho com o pessoal no dia de sábado. O sábado é voltado muito para... Nós temos um estudo às 18 horas, de 18 a 19 horas, que é de leitura, ao qual costumo dizer que é um libertar de consciência. Porque não é uma simples leitura, que é uma leitura passada, uma leitura kardecista, de uma obra de Chico, ao qual nós conversamos, nós se abrimos, nós debatemos pelo assunto, e desde que a gente começamos, que é muito gratificante, porque muito dessas conversas é o que nós passamos. Muitas mensagens que vêm da espiritualidade é justamente para nos guiar como bússola e nos despertar. Aqui foi falado pelo Jorge que o Evangelho é transformação. Mas transforma o quê? A mente. Quando nós chegamos ao Evangelho, essas informações passadas para a gente, há uma transformação, e a transformação começa dentro de cada um, né? Pois bem, falei sobre meu nome, falei do trabalho de sábado, convido a todos ao sábado. Sábado tem essa
esse trabalho de leitura, tem o trabalho de atendimento fraterno, que é conversar com aqueles que chegam à casa, e o trabalho de passe e depois atendimento da casa, né? Sempre no sábado, o pessoal que me vê sabe que eu gosto de começar sempre a dialogar, e aqui eu não me sinto um palestrante, tá? Talvez um facilitador, mas na verdade alguém que vai conversar com vocês. Eu sempre começo abrindo a questão da codificação, né, dos livros de Kardec. Pois bem, nós vamos começar pelo Pentateuco Kardeciano, né? Eu costumo dizer que existem 5 livros, que é o Pentateuco de Kardec, ao qual que é da doutrina espírita, que são eles: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis, né? O Kardecismo, ele tem 3 pilares, 3 bases: filosofia, ciência e religião. Tá certo? A questão filosófica a gente vai encontrar muito no primeiro livro, que é o livro dos Espíritos. Quem não leu, leiam. É um livro de pergunta e resposta muito fácil de se ler e muito libertador. Essa se encontra a filosofia. O segundo é o livro dos médiuns, o qual eu digo a todos os médiuns da casa espírita, e não só da religião kardecista, de todas as religiões. Estudem o livro dos médiuns. Porque é com ele que você vai... Boa noite. É com ele que você vai cada vez mais se libertar, se aprimorizar, ter conhecimento. O livro dos médiuns, não foi só a questão de uma obra que vai ficar dentro do espiritismo e kardecismo. Ele abre. E aí nós chegamos no âmbito do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz e nos coloca dentro da parte religiosa. Mas por que da parte religiosa? Justamente porque vem do Evangelho, o Evangelho da Bíblia. Interessante que quando eu não conhecia o kardecismo, eu dizia: oxe, Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos o Evangelho da Bíblia. Mas sendo que ninguém explicava. O que eu vou explicar aqui é que é o mesmo Evangelho, sendo com uma interpretação que fica mais fácil de ser entendida. Kardec, juntamente com os espíritos, o professor, né, Hippolyte Léon Denisard Raviel, que nós chamamos de Allan Kardec, ele juntamente com os espíritos fizeram essa grande obra que é o Pentateuco. E com ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O âmbito do Evangelho é representar a religião, que no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec faz uma pergunta. Ele diz: olha, nós sabemos que esse mundo é de provas e de expiações, nós viemos para cá e que é muito complicado e difícil. Mas qual seria uma bússola, um modelo, um guia para nós seguirmos? Mas ele falou: quem é esse modelo? E quem seria esse modelo não só para os espíritas, para a humanidade? E talvez seja a resposta mais pequena, eu não sei do Livro dos Espíritos, vou dizer a você, ser sincero. Mas só tem uma resposta lá: Jesus. Quando você se encontra com essa pergunta nesse livro, ele nos coloca assim, dentro de uma religião, que é uma religião chamada cristianismo. Ele poderia ter dito Buda. Ele poderia ter dito outros que já passaram aqui. Sócrates, com toda a inteligência que tinha. Não.
A resposta foi Jesus. Pois bem, é nesse livro que nós hoje iremos fazer a evangelização. A mensagem que se encontra no livro do Evangelho, que hoje nós vamos conversarmos, lermos, se encontra no capítulo 13, que tem como tema contextual. O que é um tema contextual? É que dentro deste capítulo vai ter vários itens, várias mensagens. Porém, essas mensagens não podem fugir e sair desse contexto, desse tema. E qual é o tema? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse é o tema do capítulo. E a leitura que hoje nós vamos ler se encontra no item 7 e 8, que tem como tema, este tema da leitura, é o convidar os pobres e os estropiados. Convidar os pobres e os estropiados. Então vamos para a leitura, tá? Pois bem. Ele disse também àquele que havia de convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida o seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim feliz, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e estarás feliz, porque não terão meios para vos retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essa palavra, disse-lhe: feliz aquele que come do pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 15. Interpretação do Espírito. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres, os estropiados. Esta palavra absurda, se tomada ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar de amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e o homem, incapaz de compreendê-la, as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo um efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nesta palavra: sereis felizes porque não terão meios para vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista em devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidei para os vossos festins pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins
é preciso entender. Não é repetido, propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quando as pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes ou que podem convidá-las ao seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes e amigos e que são mais felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? Por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação. E se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Pois bem, uma das máximas da passagem, né, dessa passagem, na verdade, é de dar sem querer nada em troca. Essa passagem ela tem todo esse roteiro. É de você dar sem esperar. Eu dou, porque eu sei que eu estou fazendo bem. Essa é a grande máxima. Mas quando nós falamos no Mestre, eu chamo ele amor de nossa vida, porque assim ele se deve ser chamado, porque foi ele que trouxe a maior proposta de amor. Quando nós falamos em Jesus, as suas palavras, ela ganha uma amplitude muito grande. Muito grande de forma que se abre um leque de interpretações. O que a gente estamos vendo aqui é uma interpretação que o Espírito deu, que justamente está dentro do contexto. Mas, irmãos Salles, como é que nós possamos esmiuçar mais? Nós possamos dar outra interpretação? Sim. Vamos tentar dar outra interpretação. E ver o quanto Cristo, Jesus, em hebraico, Yeshua, é maravilhoso. A gente não tem noção da grandeza que é o nosso amor de nossa vida, Jesus. Tá? Pois bem, quando Jesus ele vem falando isso daí, em meio de uma festa, né? Ele traz com isso tudo o quê? Uma crítica construtiva. Ele traz mais o quê? Filosofia. Ele faz com essa crítica que a pessoa pense. Os donos da festa, eles têm que pensar. O que ele traz mais com isso? Liberdade, conhecimento. Você se conhecer assim, se libertar do nosso ego. E em quarto e último, ele traz uma coisa que chama... Ele quebra paradigmas. Quebra paradigmas. Quando Jesus fala isso, gente, naquela época, e é interessante nós observarmos que naquela época, quando se fazia uma festa, e talvez hoje seja assim, se eu estiver enganado pode me corrigir, era chamado os familiares, era chamado os amigos, era chamado o chefe de trabalho, políticos, e era feita uma festa e um banquete. E o que eles faziam? Os familiares, quando familiares eram distantes,
Era para dizer que eu estou dando uma festa, que eu tenho condição de dar uma festa. Será que hoje em dia não é assim? E quando eram os amigos? Não, tem que ser uns amigos mais íntimos. E se tiver condição, melhor ainda. Porque eu sei que eu vou ser chamado na festa dele. Naquela época era assim, não sei se hoje é assim, talvez seja. E quando chamava um político ou um chefe do trabalho, pode prestar atenção. A melhor mesa era para eles. E ainda dizia mais o pessoal do buffet. Olha, aquela mesa ali não pode faltar nada, viu? Tem que ser abastecida. Cachorro quente, suco, papapá. Naquela época era dessa forma. Hoje em dia, será que não é dessa forma? Oh, isso faz 2000 anos atrás e pouco, era assim. Continua sendo assim. Ei, aí Jesus faz essa crítica. Olha, quando for de fazer uma festa, quando for de cear, não chama teu familiar não, não chama o teu amigo não. Não chama aqueles que são ricos, não. Chama quem? Chama os pobres. Chama os necessitados. Gente, essas palavras é quebra de paradigma. O que é paradigma, irmão Sérgio? Que eu disse, rapaz, eu escutava esse paradigma, eu dizia, o que é paradigma? Oxi. Paradigmas são modelos. É quebra de modelos impostos. Dogmas. Jesus veio para quebrar. Opa! Eu vim para ensinar. Vocês precisam entender o que é amar. É fácil, gente, eu chamar um familiar meu para comer bem. Um chefe, um político. Opa, político aí, ó, se ganhar, opa, eu e você. Chama aquele que está passando fome na rua. Se era uma quebra de paradigma naquele tempo, será que hoje não é? Eu acho que continua sendo. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo, estamos aqui sentados, estamos escutando, estamos entendendo. A proposta de Jesus vai mais além. Nessa passagem aqui, quando ele fala, olha, chama os pobres, os expropriados, os necessitados. Ele está falando de uma coisa que se chama caridade. Tudo bem, obrigado. Eu fiquei procurando. Fora da caridade, não há salvação. Vamos tocar? Fora do amor, porque caridade vem do amor, não há salvação. Mas essa salvação é de quem? Ei. Quando Jesus trouxe essa proposta, e a gente acha que se a gente, olha, eu dou um sacolão, olha, eu entrego sopa, olha, eu faço pão, eu dou pão lá em casa, olha, eu sou caridoso. É bom. Nós temos que fazer isso. Mas a verdadeira caridade não é para aqueles. Olha, é para nós. Quando nós damos, nós estamos sendo caridosos com nós mesmos. Porque nós temos que agradecer porque temos o que dar e estamos dando e dividindo. Onde muitos, só quer para si, gente. Não, opa. Primeiro os meus e os outros, né? Não foi assim que Jesus ensinou. Precisamos ser sinceros. Pois bem, mas irmão Salles,
A gente está falando de religião, está falando de caridade, de amor, do ensinamento que essa passagem passa. E tem mais, tem muito mais. As palavras de Jesus, olha que a gente só está uma palavra. Ela é que nem o começo, é a nascente de um rio. É uma água pequenininha que brota. E aí vai saindo aquela aguinha fininha, ralinha, você bota com o pé, nem fundo. E aí você vai seguindo, aí aquilo ali, ó, vai, ó. Meu amigo, onde é que isso vai dar? Não tá saindo tanta água assim, meu amigo. Descer a água tá aqui no tornozelo, você vai caminhando e vai se abrindo cada vez mais, tá no joelho. De repente, meu amigo, tá submerso num rio grande. E você diz, isso vai para onde? Normalmente no mar, porque é para onde o rio corre. Tem mais ainda. Quando ele fala que a caridade é para nós, não é só, Jesus é muito grande, mas é muito grande. Porque ele não está falando só em religião, que é se religar a Deus. Não é só do homem, não. Ele está falando também fisicamente. Ele está falando uma coisa que se chama medicina, ciência. É interessante muito isso. Mas por que ciência? E ciência tem a ver com espiritualidade? Tudo. Quando Kardec ele vai pesquisar, foi em forma da ciência que ele foi pesquisar isso tudo, o kardecismo. Peraí, as mesas girando, batendo, isso daí não é normal, isso alguém está fazendo, eu vou pesquisar isso. E aí começou isso tudo, a revelação. O espiritismo é muito antigo, a questão de espírito, ó. Agora a codificação e dizer, olha, como é que atua, vamos acabar com o miticismo, vamos acabar com medo. É natural. Todos sabemos que nós chegamos aqui e daqui vamos sair. E para onde nós vamos? Olha só a pergunta. É natural. Mas ainda nós temos medo. Por quê? Conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudem, pesquisem, vejam. Mas vamos lá, dentro da palavra. Onde é que está a ciência nessa caridade? Como é que você está dizendo que se eu estou dando, eu estou ajudando a mim mesmo? Gente, aí eu saio do lado espiritual e vou para um lado mais cético. Vou para um lado da experiência física, da ciência. E a ciência diz aqui. A ciência diz assim, ó. Existem 5 hormônios. 5 hormônios que é conhecido como hormônio da felicidade. Hormônio da felicidade. E o que é hormônio? Hormônio é fabricado pelo nosso corpo, esse corpo físico. A mente faz um mecanismo que esses hormônios começam a se operar e ele faz uma ligação com a mente que nos dá sensações. Por isso que quando a mulher está em um período, os hormônios dela tá. Quando a mulher está grávida também, os hormônios, ó, ela dá um pico, uma descida tão grande. A bipolaridade normalmente é muito também questão hormonal. 5 hormônios. E quais são os 5 hormônios? Eu estou falando cientificamente. Vamos lá. Primeiro, dopamina. Segundo, endorfina. Terceiro, oxitocina. Quarta, serotonina. E a quinta, essa quinta eu não sabia nem que existia. Anandomenina. A felicidade íntima. Essas 5 hormônios, ela causa felicidade. E tem uma que causa felicidade íntima. Peraí, mas como é que é isso? Felicidade íntima? Felicidade? Vou dizer. Felicidade externa. A pessoa está rindo. A pessoa está... Oh, ela está externando isso, essa felicidade. As 5 faz isso. Uma delas é a felicidade íntima. Você não precisa nem estar, ó. Mas você está feliz por dentro, sabe? É a questão de quando você ajuda alguém, vamos dizer assim, você não precisa, você está dizendo, eu ajudei, não. Você se sente bem. Essa felicidade íntima. Certo, e a ciência diz que como é que eu faço para despertar esses hormônios?
O que é que eu tenho que fazer? E é muito, mas muito interessante. Olha só como Jesus, ele é demais. A ciência diz assim, ó. Olha, para você despertar esses hormônios, a gente fez uma pesquisa. E ele falou que quando alguém serve, quando alguém dá alguma coisa, acontece a transformação em nosso corpo. Esses hormônios surgem. Quando se dá, quer dizer que, peraí. Então tá certo, que salve a caridade. Salvar de quem? De nós mesmos, do nosso egoísmo. Ah, não, eu vou pro inferno. Não. É nosso egoísmo. E quando a gente ainda faz isso, a gente ainda ganha uma sensação de bem-estar, de felicidade. Tem ainda mais? Tem ainda mais. E eles fazendo essa pesquisa, eles falaram, olha, é interessante porque a gente pesquisou e não é só quando a gente dá. E é quando o quê? É quando também a gente recebe. Quer dizer que quando a gente dá, a gente tem a alegria, e quando a gente recebe também. Aí eu vou naquela coisa que o mestre falou, olha, amai ao próximo como a ti mesmo. Se tu gosta de receber, dê. Olha só como tudo faz sentido. Eu disse, nossa. Jesus falou isso daí, vem falando 2000 anos atrás. E eu estou falando em questão cientificamente, é comprovado. Pesquisas. Mas, irmão Salles, é o seguinte. Eu até queria dar sacolão. Eu queria até ajudar. Mas está tão difícil, a gente sabe que está difícil, viu? E eu não tenho condição de dar. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso fabricar esses hormônios? E isso tudo faz correlação, pessoal, que eu estou falando, com a passagem do Evangelho. Porque quando Jesus falou, olha, não chamais os amigos ricos, não chamais os familiares, chamais os pobres, os mendigos. Porque com isso, você estará fazendo caridade. E a caridade não é para os outros, é para você mesmo. E você fazendo isso, você vai despertar felicidade, o hormônio da felicidade. E vai também estar fazendo com que o outro que está recebendo também esteja feliz. O amor tem disso. Essa troca. Olha só como Jesus ele... Pois bem. Mas, irmão Salles, eu trabalho muito, eu não tenho condição, Como é que eu vou fazer isso? Eu não dou nem festa, né? Como é que eu vou chamar os pobres? Eu não dou festa. Eu vou muitas vezes. Tem resposta para isso, irmão Salles? Tem. Jesus é um mestre dos mestres. Para mim, ele... Gandhi é outro iluminado, e Gandhi dizia, olha, que cabe dentro disso aqui. Se vocês querem um mundo melhor, comece por si próprio. Comece em você. Se fulano não quer dar, eu dou, meu amigo. Eu começo por mim. Fulano é mal educado, então eu vou ser mais educado. Fulano é ignorante, então eu não vou ser ignorante. Isso começa dentro da nossa casa, que é complicado. Dentro da nossa casa o negócio pega, viu? Isso é normal. Mas tem uma coisa que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer esses 5 hormônios da felicidade. Eu queria a ajuda de você.
Você, levanta aí. Olha, eu não tenho condição. Eu não tenho como dar um alimento, eu não tenho. Isso é importante. Quero um abraço seu. A ciência diz que quando nós damos um abraço no outro, esse hormônio é fabricado entre nós. Simples. A ciência diz, olha, quando se dá e quem recebe, não é só questão física. Não é só alimento. Um contato sincero de abraço de irmão também. Já abraçamos nosso filho hoje? Nosso irmão? Nosso esposo? Marido? Primo? Não, né? Mãe? Sei, mãe, meu Deus do céu. E adolescente é disso, tem uma vergonha da moleque, né? Abaixa. Hoje quando abaixa a mamãe dizia, oxi, deixa besteira. Porque a gente foi criado meio assim. Estamos aprendendo. Estamos caminhando. Eu estou feliz essa noite. Porque a gente vai guardando. Tudo que se vai falando, o nosso inconsciente, o nosso espírito, ele vai absorvendo. É fácil, gente, a gente ser feliz, provocar isso. Não precisa eu comprar sacolão, não. É bom que compre e dê. Faça isso, porque a fome está aí. Mas um gesto de amor, de abraçar, faz sentido. Agora eu digo uma coisa a você. Faça que nem Jesus. Cara, quando Jesus disse, só convidar os amigos, os irmãos, os familiares. Quando nós abraçamos um familiar, cara, já é uma coisa maravilhosa. Imagine nós abraçarmos quem está lá fora. Eu já passei várias vezes, gente, já vi pessoa deitada no chão e as pessoas passam, ó, como não fosse ninguém. Eu trabalho num bairro nobre, Zona Sul, desse jeito. Nossa, gente. E aí, imagine nós chegarmos a esse entendimento, o ser humano como modelo e guia, de nós entendermos isso. Eu acho, e tenho quase certeza, que a fome não vai mais imperar. Eu tenho quase certeza que a violência também não, porque a gente vai começar a trabalhar o amor. A caridade, ela não é só a caridade física. E ela também é uma caridade, que é uma caridade também de ouvir. Eu sou grato a vocês aqui por estar me ouvindo, por estar nos ouvindo, porque não é eu que falo, quem fala é o mundo espiritual, e eu sou muito grato a eles. Às vezes a pessoa está desesperada, gente. No sábado a gente faz aqui o atendimento fraterno, que as pessoas chegam destroçadas. Destroçadas. Ela não quer comida, mas o espírito, ela quer desabafar, ela quer. E graças a Deus, o Pai Maior é testemunha que quando sai daqui depois de um passe, elas saem aliviadas. Falou, desabafou, teve o trabalho da casa, que é a limpeza de passe, lindo, sai bem. Sai bem. O que eu penso essa noite especial, como todas as noites são, é que se conseguir ficar 2% do que foi falado aqui dentro de cada um de vocês, a gente fica feliz. Entendam que a caridade que a gente faz não é para os outros, é para nós. Os três. Olha aí. E para a gente fazer caridade,
para fazermos caridade, não é só caridade física. Eu, para finalizar, vou contar uma história que aconteceu aqui. Muito bom. Sábado eu estava aqui, e aí eu estava também como facilitador. Aí Nivaldo estava aqui, e eu conversando, e um sábado dá poucas pessoas. Uma, duas. Encarnada, porque desencarnado, eu gosto muito de citar isso. A gente acha que está falando só para quem está encarnado, não é. Não é. Não é. Ah, eu tenho um ente querido que já está no mundo espiritual. Se eu falar alguma coisa, chega até ele, chega. Mesmo assim aqui. E aí eu tava aqui, ó, papai, chegou um rapaz ali no portão, e ele tava com uma roupa um pouco rasgada, umas camisas, um boné, o cabelo grande, barba grande, né? Tava aparentemente sujo assim. Aí eu parei, porque ele segurou assim na grade, ele tá ali, e eu parei. E aí Nivaldo disse, continue. Aí eu disse, não. Aí eu disse, pois não. Porque já faziam alguns minutos que ele estava, uns 2 minutos, né? Então, aí eu disse, quer entrar? Ele disse, não. É porque eu estou vendo que aqui do lado vão começar a obra. Ele falando. Eu vim aqui para dizer que se precisar de alguma ajuda, eu trabalho também, viu? Opa, tá vendo, Nivaldo? É, tá certo. Aí foi. Obrigado aí. Saiu. Sabe o que é interessante? É que se fosse uma pessoa bem arrumada, talvez ficava mais fácil dizer, entra! Porque a gente somos egoístas, a gente tem muito que melhorarmos. Nós somos muito visual. Ainda somos muito assim. Mas não era. E o legal disso tudo era que quando eu parei, que ele veio falar, ele veio trazer uma proposta de ajuda. Olha, eu tô vendo, se precisar de alguém aí para ajudar. E foi. Naquele momento ele queria ser escutado. E a gente tem que abrir margem para isso. E dependendo da cor, da religião, das fronteiras, somos seres humanos e somos irmãos. Às vezes nós trabalhamos muito e a gente não vive, a gente meio que sobrevive. É trabalho. E às vezes aquela pessoa está tão sobrecarregada de um ponto que a gente nem percebe. Cansaço. Né? Às vezes é uma mãe, é um pai, é um irmão, é um tio. E às vezes é um estouro, às vezes do nada a pessoa estoura e a gente não conseguimos ainda entender aquilo. Ah, no final o senhor está estourando, o senhor está estourando. É o estresse do dia a dia, gente, é a vibração pesada. Jesus ele dá um exemplo muito grande, que até hoje as religiões fazem aí. Ele sentou os apóstolos dele e na época eles faziam, era comum, porque na época era sandálias e eles andavam e a poeira, o pé ficava de cinzento para preto. Né? Então que ele... 6, por favor. 5 e 6. Sentou os apóstolos e disse, opa, hoje eu que vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro normalmente é nós, sabe? Não, senhor, não, jamais. O senhor vai fazer isso, lavar os nossos pés. O senhor não. O senhor não vai fazer isso. Aí o mestre falou, Pedro, tu ainda não entende, Pedro. Tu
por agora eu vou fazer isso. Não entende? Consegue entender? Pedro não consegue entender o exemplo. Nós temos como maior, mas ele e os maiores são assim, simples. Os maiores são simples. Foi lá e ele lavou os pés de cada um. Mano, imagina. Jesus lavando meus pés, meu amigo. Isso é louco. Mas é. Às vezes, nós não entendemos que nós colocamos no pedestal e que você acha que a pessoa estando no pedestal, ela é melhor e ela se sente melhor e mais. Ó, tem um nome para isso que os maiores têm. Humildade. Humildade. Olha, existem pessoas melhores que outras? 7. A pergunta que fizeram, e eu vos faço a vocês. Deixa as bênçãos passar. Ô, bênção. Eita. Ó. Existem pessoas melhores que outras? Não. Por que não? Olha. Perguntaram a um sábio. Existem pessoas melhores que outras? Eu disse, não. O que existe são atitudes melhores que outras. Atitudes. Então, mais que na hora de nós mudarmos as nossas atitudes. Eu falo por mim, viu? Quando a gente está falando assim, mas eu estou envolvido, estamos tudo. Estamos juntos a nós. Nós estamos aqui e nós sabemos pela reencarnação, pelo estudo, que é para nós evoluirmos, nós melhorarmos. É para isso que nós estamos aqui. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso com entendimento. A gente temos que amar. E o mestre falou até os nossos inimigos. É fazer o bem, fazer o bem. Para finalizar, eu gosto muito de conversar, a gente vai conversar a noite toda. Para finalizar, mas assim, para não passar da hora. Pode passar, porque se não tiver essas conversas maravilhosas. O pessoal gosta de conversar, todo mundo é assim. Tem uma entidade que ela veio, um irmão espiritual, e eu assisti um podcast espiritual. E eu achei muito, disse, nossa. Que ele falou, olha, eu como toda consciência, todo espírito, todo ser humano reencarnado, espírito reencarnado, eu fiz muitas coisas erradas. No lado espiritual, quando eu vim para cá também. Mas eu acordei. Eu acordei e comecei a fazer o bem. Ele falando, né? Eu comecei a fazer o bem. E aí? Ele disse, olha, se eu soubesse que fazer o bem é tão bom, eu teria feito, olha, há muito tempo. Fazer o bem é bom. Eu não sabia disso. A entidade falando, um espírito irmão. Eu, nossa, é isso. É fazer o bem. É bom. E aí eu caio no contexto que nós conversamos aqui. Os hormônios. Fazer o bem traz felicidade, e dá felicidade, e tenho felicidade. Olha só.
Aí eu vou, olha só, se deixar eu vou embora. Aí eu vou, São Francisco de Assis. Ficha 8 e Doriana. Doriana, né? Ficha 8 e Doriana. Os anjos. Quando eu cheguei nessa casa, já fez 3 anos. 3 anos atrás. Foi dia 10/10/2021. Foi 2021. No final dos trabalhos da casa, eu escutei um hino. Um hino de São Francisco de Assis. Eu disse, rapaz, olha Francisco aí. Eu sabia que tinha. São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis viu uma coisa que cabe aqui dentro. Ele diz, dando... Nossa, eles vêm falando, gente. Eles vêm falando. Olha, o caminho é esse, ó. Faz tempo que a gente vem falando. É esse, é fazer o bem. Olha, olha, olha. Estamos esperando o quê? Vamos quebrar esse gelo. Vamos dar um abraço nos nossos entes queridos, mas também vamos escutar e dar um abraço, se puder, àqueles que estão necessitados. Eu vou falar uma coisa que é particular minha. Eu vinha do trabalho de manhã, trabalhava à noite. Eu vinha na moto e eu vinha passando na avenida e de um lado tinha um pagodão, bonito. Aí do outro lado vinha uma senhorazinha, pele escura, negra, e ela vinha se arrastando no chão. Aí eu passei na moto e ela tava se arrastando, pegada, né? Querendo chegar até o outro lado. Pra festa, pra beber. E o pessoal, ó. Aí eu passei na moto, aí eu deu vontade de eu voltar, sabe? Aquele negócio pra ajudar. Aí eu senti, eu disse, não vou voltar não, mas aquilo foi. Aí quando eu olhei no retrovisor, aí um moreno se levantou pra pegar ela, né? Talvez pra botar de novo lá, pra não trazer ela. O carro vinha passando, essas coisas. E eu fiquei com aquilo no meu coração, sabe? Tipo uma cobrança, disse, era pra você ter ido. Era pra você ter ido. Era pra você ter ido. E eu, nossa. Serviu de aprendizagem. Eu falo que eu trabalho na Zona Sul, né? E lá a gente vê pessoas, às vezes, no chão, e ninguém... E uma vez eu cheguei no meu trabalho e tinha um praticamente assim na porta, assim do lado. E aí o pessoal tava me esperando pra eu abrir, né? Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, gente, e eu não tô falando isso aqui, não é querendo ser melhor que os outros, não. A primeira coisa foi até ele. Olhei se estava respirando. Acariciei a cabeça dele, era um senhor, cabelos brancos, barba branca. O senhor tá bem? Ele fez... Porque eu vi nele o meu pai, o meu irmão. Quando Jesus falava, amar o próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo que, olha, ame o próximo. 9. Ficha 9. Porque se eu estivesse naquele local, naquele lugar, eu queria que alguém fizesse isso por mim. E quando Jesus diz assim, quando tu faz algo a alguém, é a mim que tu estás fazendo. O sermão da montanha é muito grande quando ele diz, é muito grandioso. Ele diz, tive sede, me deste de beber. Olha só, tive fome, me deste de comer. Estava desnudo, vestisse. Ele fala diretamente. Outros vêm falando. Nós estamos falando. 10. Desde já eu agradeço a todos vocês aqui presentes. Posso continuar? Se deixar vai até amanhã. Olha, isso colabora com os ensinamentos que vem nos dando. Nós estamos em um caminhar
que o nosso mundo, o nosso planeta, está acontecendo muitos fenômenos. É chegado novos tempos. O mundo está se modificando. O planeta está passando por um planeta de regeneração. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Nós estamos tendo a chance, e está chegando as informações para a gente. Está aqui. Está vindo. 20 anos atrás, tem internet de você ir aqui, pesquisar. E não tinha, gente. Hoje em dia tem. Está escancarado. Vamos pesquisar, peraí. Vamos entender mais. Qual é a proposta? Qual a proposta do Espiritismo? Qual a proposta de Jesus? O que Gandhi falou, o que esses avatares vêm falando? Não vai nos mudar? Vai. E isso eu falo aqui para vocês, estamos falando na realidade, mas estamos falando também para os irmãos espirituais. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. O que é um espírito? O que é um espírito, irmãos sábios? O espírito é uma consciência. Ponto. É uma consciência. Hoje eu estou aqui encarnado, depois eu estou desencarnado. A minha consciência está lá. Existe espírito inteligente? Muito. Existe espírito ignorante? Muito. Porque é consciência. Se nós sofremos aqui, então o ser humano aqui, nós encarnados sofremos, e no mundo espiritual também alguém sofre? Sofre. 11, ficha 11. Sofre. Existem espíritos mais endurecidos? Existem. Existem bons? Existem. E esses bons, eles trabalham justamente resgatando, falando de amor. Eu não quero saber. Um dia você vai saber. Porque a evolução acontece para todos. Ela chega. Mas sabe que às vezes nós, na nossa ignorância, que nós batemos na parede, ponta de prego? Ah, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Até perder a mão e dizer, eu não aguento mais. Muitas vezes nós estamos aí. E isso eu falo carnalmente e espiritualmente. Quando Jesus diz, amar o próximo como a ti mesmo, presta atenção. Ele não está falando, amai o próximo ser humano. Não. O próximo como a ti mesmo. Nós chegamos à codificação, nós chegamos o conhecimento que existe uma vida extrafísica, que nós chamamos de espiritualidade. Então não é para nós amarmos também os nossos irmãos espirituais. Tem uma coisa chamada desobsessão. Eu vou entrar um pouco nesse assunto. Que os irmãos às vezes vêm revoltados. Sabe o que Jesus diz? Amai-vos. Entendei que nós estamos ainda na ignorância. Entendei. Orai pedindo uma modificação sua e a deles. Nossa! Sabe qual é o maior poder que você pode falar? Cara, para mim, eu tenho um poder que ele é universal. Ele vai além dos orbes terrestres, do extrafísico. E que poder é esse? O poder do amor. Essa energia, nossa. Chega, conquista cada um, entra no peito de uma forma. As pessoas dizem que quando Jesus passava, as pessoas choravam. Porque a energia dele trazia. Olha, é isso que eu tenho para dar. Ó. Eu dei um exemplo aqui de Chico. Chico, as pessoas chegavam com o Chico, segundos de falar Chico começava a chorar. Eu não consigo. Tem no YouTube. Entrevista de Chico Laura Menezes e Hebe Camargo. Ele começa a chorar. Eles começam. Eu não consigo me controlar. Por que isso? O amor. A energia do amor. Energia do amor. E quando você vê
alguém irritada, alguém bravo, sabe o que é isso? É um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Às vezes nós estamos tão metalizados que nós não conseguimos dizer, me ajude, então a gente vai na ignorância. Eu não quero. Até um ponto que eu não aguento mais. Nossa, já escutei, mas eu não aguento mais. Aí o amor de Cristo dizia, tá, aqui. A nossa maldade muitas vezes é mais física, mais hormonal do que de nós mesmos. Nós não somos criaturas ruins. Mas os hormônios, as vivências, as reencarnações fazem com que nós levamos aquele para o mundo extrafísico. Fui muito sofrido, fiz muito e aqui também estou. E aí é onde entra uma das maiores bênçãos que eu não consegui entender depois como eu fui estudando. Nossa, a reencarnação. Eu vou te dar uma chance, tu vai voltar e tu vai reparar. Eu quero, e muitos dizem, eu quero, porque é minha chance de eu voltar e reparar o erro que eu fiz. Tá aí a chance. Sendo que a gente vai ao esquecimento. Não, você queria lembrar tudo. Queria não, senão você não conseguia. Se você convivesse com uma pessoa que fez mal a você não ia se lembrar. Ia, gente. Então, Deus é tão bom que ele vou dar um esquecimento. Tu vai fazer, tu vai esquecer. Aqui e acolá tu vai lembrar de algumas coisas. A sintonia não vai. Opa, com isso eu me dou, com isso eu me dou. Por que eu não me dou? Eu falo uma coisa à minha esposa, que eu digo a ela. Olha, porque a gente fala muito. Eu falo falando sobre, pesquisando sobre como foi que surgiu o universo. Tem muitas teorias. E a teoria é que o universo ele era assim. E aí houve uma explosão e ele se separou. Virou uma polaridade. Dia, noite, branco, preto, mal, bem, isso tudo. E qual é o âmbito disso tudo? De Deus, é de fazer assim, ó, houve um rompimento e agora eu tenho que retraí-lo. Juntar para que volte um mesmo. Então diga a ele, ó, olha só como é interessante. Quando a gente justamente não bate bem com aquela pessoa, trabalha aí. Trabalha aí. Opa! E aí, tudo bom? Tenta se visualizar. E aí? Mas eu não quero saber de você, não sei o quê. Mas o seu íntimo diz, tá tudo bem, mas eu te amo. Isso é bom demais. Mano. Tá tudo bem, mas eu não quero o seu mal. Eu não posso dizer que eu te amo, mas eu não quero o teu mal agora. Meu amigo, é a energia do amor. Devagarzinho as coisas vão se transformando. Eu passava pelas pessoas que era assim, ó. Bom dia, pessoal, nem aí. Bom dia. Bom dia. 10º tanto bom dia, a pessoa começava bom dia. Tá Sabrina, olha aí. Aí depois descobre aquela pessoa virar um amigo. Nossa, não sei o que, não sei o que. Rapaz, eu passava por tudo, não dava nem bom dia pra mim, não sei o que. Eu disse, homem, eu comecei a dar bom dia. Disse, que cara chato da mulher, toda vez dá bom dia, não se enxerga não. Eu disse, aí eu fui e falei com tu. Mas é. Mas é, isso é sorro não, na minha também. As pessoas, pessoal, me tinham como orgulhoso. Porque, na verdade, eu era assim. Bom dia, boa noite. Eu não era de sentar em calçada para conversar, não, né? Nunca fui assim, não. Então as pessoas tendem, mas esse bicho quer ser que não é, porque eu passava e... Ficha 12 e 13, por favor. Faz umas pessoas? Então venha, filha. Falta alguém? Obrigada. Falta alguém ser chamado? Não, né? Ó, muito bem. Senhor, depois você vai.
E eu passava e não dava eu tava bom dia, na verdade, né? Sempre fui bom dia, boa tarde, não sei o que. Mas não ia bater bola com os caras, né? Esse negócio todo, não era meu, assim. Até que um rapaz lá, o Negão Folha, ele me chamou, rapaz, você é muito queixudo. Eu disse, por quê, menino? Não firma na alma de você. Eu disse, não, sei que quer ser que não é. Eu disse, não, pô. Não cola com a gente, você quer? Eu disse, não, pô, porque eu não gosto muito de você, não, mas qualquer dia eu vou jogar bola com vocês. Tal. Aí nesse jogar bola eu fui, disse, eu vou, né? Então, sentei lá e tal. Aí começamos a conversar, e ele praticava outro esporte também, a gente começou a conversar. Cara, você é totalmente diferente como eu imaginava. Eu disse, porque o que a gente gosta de fazer é rotular as pessoas, infelizmente. Sem conhecer. Eu não vou com cara desse cano, mas sem conhecer, gente. E outra, eu já fiz amizade com pessoas que nós chamamos ignorantes, sabe? Que você, tipo, tira a brincadeira, a pessoa fecha a cara, não sei o quê. Ou é um bom dia seco, bom dia, não sei o que faz aquele saio. E aí eu comecei a puxar. Fico sim, pode ir. E aí eu comecei a puxar assunto. É por isso que às vezes eu faço. Eu disse, rapaz, esse negócio de atendimento fraterno dá certo mais. Que aí eu fui falando. E aí a gente tem que ser muito honesto com nós, com os outros. Gente, você pode falar de tudo pra mim. Se você chegar pra mim, tu se lembra disso? Eu não lembro nada não. Porque nós não temos o direito de passar pra frente o que os outros sentem e o que os outros acham, a não ser nós. E eu sempre fui assim. E aí eu descobri que aquela pessoa, normalmente, ela era fechada por conta da vida dela sofrida que ela tinha. Sofreu muito, cara. Então vai criando uma carapaça. Porque ela não quer sofrer mais. Mulher traída é assim. Homem também é assim. Pessoas, trataram me ignorante naquele canto, eu não gosto de ir. Eu não vou naquela religião, eu não sei o que, não sei o que. E aí você vai puxando, você vai entendendo que na verdade é uma pessoa que está ferida. Mesmo assim, são os nossos irmãos plano espiritual. Não, foi não. Obrigado. Obrigado, viu? Acho que já foi. Vocês estão bem? Senhora, está bem? Graças a Deus, estão todos bem. Vamos conversar mais o quê? Vocês terem alguma pergunta a fazer? Tem? Passa uma, se eu puder responder. Se eu puder responder. Vai chegar o momento. Você não vai nem querer. É sobre o lado extrafísico, espiritual. Gente, um dia eu falando a Nivaldo aqui. Não, obrigado. Graças a Deus. Os irmãos aqui falando e trabalhando. Fala. Pode sim. Pode não, deve. Rapaz. É. Falando com o Nivaldo. Porque o Nivaldo dizendo, sabe, no sábado não dá ninguém, eles vão. E aí eu estendei que é um pensamento meu, pessoal. É um pensamento meu. Disse, olha, eu queria muito que as casas espíritas não tivessem ninguém. Que uma igreja protestante não tivesse ninguém. Que um católico não tivesse ninguém. Por que isso, irmão Salles?
Porque a gente, quando procura, a gente vem procurar porque a gente está despedaçado, está acontecendo algo em nossas vidas. Então eu disse, olha, eu tenho isso aqui como um hospital. Que é bom a gente atender, mas dizer, olha, vai e não venha mais. Se cure! Vai, não vem, vai voar, vai viver. É o que eu penso aqui. Sendo que a gente não entendemos ainda que essa cura, quando eu vou no centro espírita, quando eu vou numa religião, eu tenho, quando eu saio de lá, é tipo assim, limparam minha ferida, me limparam. E eu saí. Mas às vezes eu começo a fazer erros meus que eu vou infeccionar e vou ter que voltar. A proposta espírita, e eu gosto muito de falar isso, ela tem uma proposta que foi falada aqui por Nivaldo, que é de uma coisa que eles falam: cada um faça a sua reforma íntima. Nossa! Eu só vejo o erro nos outros, na sociedade e tudo, e eu? É minha esposa, meu esposo, meu filho, e eu? A gente não se vê. Aí eles olham, senta, se analisa. Cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu fiz de ruim? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de boa hoje? Eu fiz uma caridade não para os outros, mas para mim, porque serve para mim. E essa caridade é verdadeira, tipo, eu não vou fazer porque eu vou me sentir bem, não. Gente, é você fazer e automaticamente você diz, nossa, você pega a vida de Chico todinha, foi assim. Divaldo Franco, com Mansão do Caminho lá. Não, obrigado, Divaldo. Agradeço a casa e aos irmãos. Obrigado a todos. Começa em nós. Tudo começa em nós. Olhe sua alimentação. É interessante isso. Eu começando a estudar a codificação, disse, rapaz, é alimento. Disse, Porque a evolução, ela não é só questão espiritual e mental. A gente acabou de falar que o físico envolve muito isso. Pergunta um médio ostensivo, se ele não sente. Rapaz, eu sinto mais. Porque a entidade traz isso. Que já vida física, ela obteve isso. Existe um campo que eu gosto muito, eu ainda vou chegar com esse estudo no sábado. Campo magnético que todos nós temos. O que é um passe, uma limpeza magnética. É um campo que se abre, que a gente vai lá, que a gente limpa. E aí muitas vezes a gente sai daqui, ó. Mas começa a pensar coisas, fazer coisas. Mas vamos retornar. Tenho certeza. Mas, porra, eu vou retornar pra cá não. Por quanto você vai? Isso não vai continuar sofrendo. Mas sabe, não existe uma coisa que diz que o sofrimento também vem de expiações, de vidas passadas, vem. Mas você está dizendo que a gente pode parar de sofrer? Sim. Mas tem uma coisa que é o entendimento. É de você aceitar. Pô, eu sei porque eu... Peraí, eu estou fazendo tudo certo e aconteceu isso? Opa! Eu entendo. Prova de expiação. Deve ter feito alguma coisa. Essa pessoa, eu fiz alguma coisa que eu estou passando por isso. Mas meu pai, eu estou aqui. De coração aberto. O senhor sabe que eu... e o pai é caridoso, viu? Nossa, ele alivia o fardo. Ele fala sobre isso. O jugo dele é leve, suave. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. Senhor, me dá discernimento e sabedoria. Eu pedia muito. Eu peço. Eu abri a Bíblia, e não, eu não entendia nada, gente. Nada. Ele, rapaz,
Entendimento. Meu amigo. Os irmãozinhos falam. Hoje nós estamos num mundo de transição. A transição planetária está aí. Alguns fenômenos vão deixar de existir. Os fenômenos físicos de casa espírita estão se acabando. É sério, gente. Chegou um tempo aqui que as pessoas, o médium plasmava as coisas. Iluminação? Entidade que se materializou, isso aconteceu. Pode pesquisar. Mas, irmão Salles, por que não acontece mais? Olha. O povo não enchia a casa, ia, mas o povo estava atrás de ver. E depois, qual a mudança que tinha dentro deles? Nenhuma. Não. A questão não é ver. A questão é a transformação. Foi falado no começo aqui, o Evangelho é uma fonte de transformação mental. Meus atos. É grandioso. E aí a espiritualidade diz, opa, esse tempo aí, a gente tá. E agora, os médios ostensivos, eu vou trabalhar muito agora com intuição. Porque naquele tempo já era necessário para que as pessoas Uhum. como foi provado cientificamente, parou de existir porque o importante é nós crer. A gente crer. E saber que um dia realmente Sim. não vai acontecer. Sim, muito bem. Essa transição justamente é isso. Era o momento e acontecer era aquele. Era a questão do Tomé. Tomé é o seguinte. O mestre apareceu para todos. Meu senhor. E Tomé ficou. Eu não acredito, senhor. Eu tenho que tocar. Vem. Toca aqui a minha chave. Aqui. Ele chorou. Era uma época de Tomé. E era preciso que isso acontecesse para o próprio Espiritismo, ó. Nossa. Vocês já conheceram, já assistiu o filme de Arigó? Arigó, um dos maiores médios de cura, de operação. Gente, assistam. Porque aquilo é verdade, aquilo aconteceu. Isso, muito bem. Não, aquilo aconteceu. Mas sobre muita perseguição. Muito. Mas isso daí tem a ver com vidas passadas também. Assistiu já Kardec? Assistam para saber como é que é a codificação. Hoje em dia nós temos filmes, olha só, contando. Olha, nossa mente... eu não gosto muito de ler não, mas assista. Sua mente vai... Nossa, é assim que começou. E essa moça de luz amarela? Já foi? É assim que as coisas acontecem, disse Nosso lar. Ó. As mães de Chico Xavier. É emocionante, né? E é verdade. Tá aqui pra gente ver. E eu vou ter mais, viu? Eu falo muito em Chico, porque Chico... Pinga fogo. Olha aí. É, sim. Vocês têm ideia que o Pinga Fogo ele é o programa que teve a maior exibição brasileira? Não. Mundialmente. O Pinga Fogo, de Chico Xavier. Se você chegar nos Estados Unidos ou país de fora, você dizer quem é Chico Xavier, ele diz, eu conheço Chico Xavier. Ele é muito aclamado lá fora do que aqui, para você ter ideia. Porque é um fenômeno. A mediunidade, para aqueles que não ainda conheceram a codificação,
Livro dos médios vão explicar o que é os fenômenos. Campo energético, vida espiritual, não é incorporação, é acoplação. Olha só que tem um bocado de coisa. O passe energético, você vê, o espírito pode te ajudar nisso. É muita coisa que se abre. A gente só vai entender isso procurando e estudando. Mas eu não quero saber nada disso, sabe? O que é que eu faço? Ame. Acabou. Ame. Seja uma boa pessoa. Faça coisas boas. Eu ia trazer um sonzinho pra cá e não deu pra trazer, porque eu só tô no celular e tá gravando. Preste atenção no que nós andamos escutando, viu? Ouvindo. Irmão Salles, por que você diz isso? Porque dependendo da música que a gente escuta, ela pode elevar o nosso pensamento, mas também pode abaixar o nosso pensamento. Ele pode te levar a uma depressão, ou ele pode também te tirar de uma depressão. Às vezes eu escuto o pessoal aí, tem um sertanejo aí que é sofrência ali. Amigo, você escutou uma coisa, você bebe, o pessoal bebe aquilo aí. Por quê? Porque quando você escuta certo trecho, você lembra de uma pessoa, aquilo mexe com você. E você vai extravasar, porque nós somos muito mental. Né? Mas às vezes a gente, quando escuta uma música boa, não, aí está alegre. Pô, mas... Existem músicas que levam pessoas à fé, como pessoas. Sim. Falam exatamente de ondas, que mexem. Aê, muito bem. Uma coisa absurda, né? Absurdo. Mas real, comprovada cientificamente. Para quem não crê, não Exatamente. Por quê? Porque a música, qualquer som, ele é uma vibração. E se você for lá em Einstein, em outros grandes na ciência, ele diz: tudo é vibração. Nós somos vibração. Moléculas, átomos, sendo que o átomo, como ele vai se contraindo cada vez mais, ele vai ficando físico. Matéria. O que é matéria? São átomos comprimidos. Quanto mais comprimido for, mais duro é. Quanto menos comprimido for, mais sutil é. E o ser humano? São os átomos. Não tão duro e nem tão sutil. E o que é o espírito? Átomos sutis. A ciência está aqui. Quando você vai em Gênesis, da codificação, meu amigo, pega um cientista desse, muito cientista de talento, está dizendo: nossa, esse negócio aqui é meu, nossa. Porque ele vai desde o começo da Terra, Gênesis, desde o minério, desde a primeira vida, que é uma célula, até aos planetas viventes que a ciência ainda está descobrindo. Os telescópios estão chegando e vão dizer: nossa, estou descobrindo que antes era só, a gente pensava que era só o nosso sistema solar, agora é vários sistemas. E dentro de várias galáxias, que está dentro de enormes galáxias, que está dentro de um universo, que está dentro de mais um universo, que é pluriversos. O negócio é grande. Epa, mas a gente não conseguimos ver o espírito. Ah, é, tá certo. Então, na ciência, a gente está falando aqui de ciência, viu? Então vamos para a ciência. O que a ciência diz sobre o universo? Olha, nós conseguimos, de tudo que há no universo, a gente conseguimos identificar 4% das energias que está, dos átomos que está ali. E o resto? O resto se chama matéria negra.
que nós ainda não conhecemos. Mas está lá. Está lá. E se está lá, por que não o Espírito está aqui? Sendo que ainda está sendo elaborada tecnologias. E tem tecnologias que nós sabemos que pegam, né? Que tem espírito que consegue se plasmar. É um grande trabalho muito forte para eles. Mas ainda não é hora. Tudo tem seu tempo. Uma paz, viu, meu amado? Tudo tem seu tempo. E esse mundo de regeneração, gente, ele está acontecendo. Quer uma prova? A minha mulher, ela me mandou um vídeo que eu fiquei abismado. Eu estava falando sobre criança, que as crianças estão nascendo, não sei se vocês prestaram atenção. Antes as crianças nasciam, olhozinho fechado, hoje em dia os olhão arregalados, que negócio todo. Mas, rapaz, cada vez mais elas estão mais novas e inteligentes, estão falando mais rápido, andando mais rápido. Faz parte da evolução. Mas ela mostrou um vídeo que era uma criança dentro de uma incubadora, gente. 6 meses, né? 6, 7 meses. A criança fazia pedalinho dentro de uma incubadora. Gente, você sabe, vocês já viram? Eu entrei na maternidade do meu filho, eu vi uma de 6 meses. Nossa, como é frágilzinho. Nossa, que negócio bem. Meu Deus do céu. Tem olhar, vocês eu não vou nem pegar, nem olhar para não quebrar ela. E hoje em dia não, elas estão vindo modificadas. O nosso corpo está se modificando. O nosso orbe está modificando. Isso foi falado. Você pegar o livro de Chico, juntamente com o lado espiritual, Emmanuel, 500 mil anos, ele fala da transformação. Há 1000 anos, desde o começo de Roma para cá. Sim. Pessoal, foi um prazer, uma alegria. Agradeço ao Pai Celestial, agradeço a toda a equipe espiritual da casa, agradeço a vocês. A modificação, continuo dizendo que está em cada um de nós. Que nós possamos levar essa partícula de amor que aqui foi gerada, que aqui foi dita, não por mim, mas pelos irmãos espirituais. Agradeço ao presidente da casa, à equipe desse trabalho da quinta-feira e que Deus continue abençoando a casa e todos nós e os nossos irmãos. Que assim seja. Obrigado. A sua irmã Maria de Lourdes vai fazer a prece final. Vamos agradecer a presença do nosso coleção, vamos agradecer os irmãos espirituais que estão aqui conosco e quero nos conceder muitas vezes, muitas vezes. A nossa fé aumente, precisamos de fé. A fé move montanha, então vamos ter essa fé, vamos criar dentro de nós essa fé, para que a gente possamos viver mais feliz, para que a gente possamos alimentar essa fé dentro dos nossos lares, da nossa família, na nossa comunidade, no nosso bairro, por onde a gente possa passar, que nós sejamos luzes, porque essa luz pode iluminar a vida de alguém. Né? Então, vamos agradecer. A palavra hoje é gratidão, mais uma vez, porque ela é uma palavra que preenche muito em nosso espaço. Então, gratidão, agradecemos a Deus, nosso Pai, o mentor espiritual da casa, seu Gesto Gonçalves, aos irmãos que estiveram aqui conosco nesta noite e ao nosso presidente da casa. Né? E com isso podemos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar agora, né? A oração de São Francisco, que é a nossa linda prece, que é dando que se recebe. Como o irmão falou tanto, tão bonito, né? Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse finalzinho, mais uma vez, a gente vamos dar um abraço, nos abraçar. Quem nos abraçar fisicamente, espiritualmente, pense um no outro, pense no filho, pense na pessoa que está distante, e sinta-se abraçado, né? Todos nós. Porque é dando que se recebe. Gente, se a gente só jogar fora, se a gente não valorizar as nossas palavras, a nossa fé, os nossos gestos, as nossas ações, ninguém mais vai valorizar. Nós é que temos que nos dar esse prazer de sermos abraçados e amados. Que assim seja para todos. Muito obrigada. Obrigado a todos da casa que apareceram nessa noite. Vamos levar uma reflexão para casa. O que será que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? É bom para a gente pensar quando tiver nas nossas lições. Isso é sobre isso. As reflexões do dia, o que foi que eu fiz no dia? Trazer tudo na nossa mente, fazer uma lavagem daquilo que foi realmente positivo, separa. Daquilo que foi negativo, separa e devolve de novo, porque aquilo não é nosso, não nos pertence. Certo? Então, com essa reflexão. Em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, em nome do mentor espiritual da casa, Sr. José Gonçalves, iniciamos mais uma noite de trabalho na casa. Agradecendo a todos que aqui compareceram, ao nosso palestrante, que é a primeira vez que ele faz a palestra na semana, né? Só faz aos sábados. Então, muito obrigado. Bom final de semana a todos e até alguns até sábado. Amém.